Você está ouvindo o podcast da IC Cultura. Aqui, a gente fala sério sobre cultura, mas sem perder a leveza. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo, ouvindo a gente nesse primeiro episódio do nosso podcast, Cultura em Movimento. Nós somos a IC Cultura, uma empresa especializada na gestão 360 de projetos culturais, sociais e esportivos. Então, a gente auxilia tanto na inscrição, elaboração do projeto, até na parte do apoio, a captação de recursos e na gestão física e financeira do seu projeto incentivado. Hoje a gente está aqui para fazer uma pausa para celebrar uma data simbólica, que é o Dia do Artista, comemorado no domingo, dia 24 de agosto. E ser artista, né, a gente sabe que vai muito além da expressão estética, ele é muitas vezes um educador, um mobilizador, um provocador. Então, é quem toca, emociona, denuncia, constrói identidade, se conecta às pessoas. Então, para além de tudo, né, o artista ele também é um grande agente social. E mesmo diante de tantos desafios, que a gente já está acostumado, né, a gente já está cansado de falar, falta de estrutura, de investimento, políticas públicas, a arte continua sendo esse motor potente de transformação social. Então, nesse episódio, a gente queria reforçar que ser artista é transformar, e com apoio é possível ir além. Então, se você é artista, se você tem uma ideia potente, um projeto que você quer botar, tirar da idealização, colocar na prática, fica com a gente, que a gente vai trazer uma conversa muito rica, perspectivas incríveis, com dois convidados maravilhosos aqui. E aí, antes de tudo, antes de entrar na pauta, né, eu quero que vocês se apresentem, né? Então, fiquem à vontade, o palco é nosso. Bom, vou começar a rodada aqui, então. Eu sou a Bia, eu sou gestora de conteúdo da IC Cultura, e eu estou aqui também participando dessa conversa e dessa mediação com muito carinho, com muito atenta a tudo que Tino e Bruno vão trazer para a gente também. E sou, além de ser uma redatora de projetos, eu sou uma apaixonada pela arte. Então, para mim, faz todo sentido essa conversa aqui. Eu sou a Lari, da equipe de novos negócios aqui da IC. E que prazer, viu? Estar com essa minha equipe linda que eu amo e com esses dois incríveis que eu sou muito fã. Acho que vai ser um ganho incrível para todo mundo aqui nessa conversa e para quem está assistindo a gente. Eu sou o Tino Zani, sou diretor, produtor, ator e o que mais vier. É sempre uma angústia aí em médico, porque a gente nunca sabe exatamente o que colocar, né? Porque artista faz de um tudo hoje em dia, nesse país. Mas também sou um grande entusiasta das artes, do meu ofício, sou perdidamente apaixonado, né? Então, tô muito feliz de estar aqui com vocês, com essa empresa que já contribuiu bastante com os meus projetos, então tenho muita felicidade de estar aqui trocando um pouquinho com vocês. Espero que seja uma delícia, e será. Será? Ei, gente, eu sou o Bruno Mota, sou comediante, produtor, ator, apresentador. Nesse âmbito do assunto que a gente vai falar agora, eu sou um daqueles artistas que realiza, porque eu não me aguento de não ver as ideias não sendo feitas. Então, eu faço o que for necessário para as coisas estarem realizadas por mim, porque aí eu posso me expressar, e eu sei que assim eu abro um monte de frentes de trabalho, possibilidades de outros colegas meus se expressarem junto comigo, porque a maioria das coisas que a gente faz são manifestações coletivas de arte. Então, gente, agora que todo mundo se apresentou, vamos começar, né? A gente sabe, novamente, que ser artista, como vocês até levantaram aqui, né, é resistir e transformar. A gente não se aguenta, a gente precisa ver a arte acontecer. É seguir criando mesmo diante dos desafios, mas também é ser voz ativa, despertar reflexões, emocionar, conectar. A arte tem um papel essencial na construção de uma sociedade mais consciente e diversa. E para que ela continue impactando, é fundamental garantir tanto estrutura quanto incentivo.
E aí que entra o papel de políticas públicas e de parceiros como a Equicultura, que ajuda a transformar ideias em projetos palpáveis que existem no mundo. Então, vou passar a bola para a Bia, para ela fazer a primeira proposição, e vamos que vamos. Eu queria perguntar para vocês, podemos fazer essa rodar Tino, Bruno, mantendo a lógica aí. Eu queria começar a perguntar para vocês sobre, na visão de vocês, qual o papel social da arte e quais são os principais desafios que vocês percebem, enxergam no mundo de hoje, enfrentados por artistas, tanto aqueles independentes quanto aqueles ligados a coletivos, e que desafios são esses que essas pessoas encontram pelo caminho? Acho que o desafio principal de um artista que é realizar sempre, né? Seja ele assim um artista de expressão individual, né? Um pintor, ou aqueles que vão fazer trabalhos coletivos, é a realização. E o Brasil ainda patina muito nas ferramentas disponíveis para que a arte seja realizada. E do outro lado, a gente também patina muito numa espécie de alfabetização cultural do nosso público, do nosso povo, dos brasileiros, para receber isso de volta. Tanto quanto produto, como serviço, né? Quando a gente fala a arte enquanto entretenimento, a disponibilidade da pessoa para receber, investir em cultura, fazer parte desse tecido, alimentando ali com o fio que ele tem para trazer nesse tecido, como às vezes até para receber aquilo que está disponível de forma gratuita, e aí outras ferramentas vão ajudar, aquelas ferramentas de financiamento, seja de fomento cultural, seja via políticas públicas ou através das empresas. Então, assim, a gente ainda está patinando nessas questões. As empresas entenderem como elas podem participar, a importância delas participarem, trazendo um recurso, como isso pode beneficiar as empresas e como isso pode beneficiar todo mundo que está ajudando a tecer esse tecido cultural, né? Porque cultura é isso, cultura é uma coisa que a gente cria, a cultura é viva, a gente tem que cultivar, por isso que ela é cultura. Quando a gente fala de tecido cultural, é porque a gente precisa que todo mundo traga esses fios. Então, assim, a gente tem algumas ferramentas muito avançadas, assim, como a Lei Rouanet é um exemplo, e de várias outras leis municipais ou estaduais, é um exemplo incrível. E a gente sabe o que algumas pessoas acabaram achando de Lei Rouanet, porque ouviram falar, porque algumas notícias chegam, alguns comentários, e a gente tem sempre que reeducar as pessoas, né? Quando eu vou no teatro assistir um musical, com os musicais enormes que o Tino participa, ou quando eu estou no palco e meu espetáculo é beneficiado pela Lei Rouanet, eu sempre acho importante a gente explicar para as pessoas o que significa a Lei Rouanet, né? O que ela quer dizer, da onde vem esse dinheiro, porque ela é uma ferramenta pública, mas o dinheiro não é público, por exemplo, entre outras. E também eu acho que a gente tem sempre que entender qual é a diferença e para que ela serve, né? Porque o recurso público é muito necessário para aqueles tipos de arte cujo interesse do público é menos comercial, né? Quem é que vai fomentar alguns tipos de produção artística que são muito necessárias porque elas dão a base de pesquisa para a gente poder desenvolver arte. Quando eu falo desses lugares que precisam muito de fomento público e que são base, eu estou dizendo de maneiras de produzir arte ancestral, tradicional, que a gente tem que manter vivas, sabe? Ou, às vezes, o extremo oposto disso, coisas que são muito avançadas, muito progressistas, um olhar muito no futuro, que a gente também precisa olhar para essa produção artística, para a gente também estar conectado com o que está por vir. Então, eu acho que a nossa dificuldade é essa, é avançar tanto de um lado com ferramentas, como um outro lado que é conversar com o público e lembrar para eles por que é importante você ter uma cultura viva, ativa, movimentada,
com diversas formas e disponibilidades, sabe? Com uma produção cultural que tenha entretenimento, mas que tenha também educação, que tenha diversão, que tenha sensibilidade, que possa emocionar. Eu acho que essa é a nossa dificuldade hoje em dia. Eu acho que complementando o que o Bruno trouxe, apesar da minha formação e de todo o meu trabalho ao longo dos últimos anos, tem sido nesse recorte do teatro musical, que é um produto extremamente comercial, né? E uma boa parte dos recursos hoje, dentro dessa relação com os patrocinadores, eles buscam produtos muito comerciais. É verdade, né? Eu, dentro do meu lado entusiasta e olhando para uma perspectiva de futuro, eu sempre falo muito para os meus alunos o quanto que a arte, ela é terapia, ela tem fins terapêuticos sem ser terapia, ela é educação sem ser sala de aula, então existe um lugar de formação com o público e uma relação com o público que o artista, ele transita por outras áreas, né? Ele tem esse relacionamento fino com a educação, com esse lugar de autoconhecimento, sem cair em autoajuda nem nada disso, mas no lugar de se perceber um ser humano, né? De acolher, né? Então, tudo isso. Lá na ponta do iceberg, ser divertido, ser envolvente, né? E dentro do que o Bruno diz, assim, complementando o pensamento dele, eu concordo, eu acredito que aí, olhando pelo meu viés de produtor, hoje, para mim, o maior desafio é fazer com que os patrocinadores, os detentores dos recursos, comecem a enxergar com mais sensibilidade a importância de também depositar recursos para a inovação cultural. Vai ser muito feliz o dia em que a gente começar a ver, no meu caso, né, pela minha ótica, os musicais genuinamente brasileiros sendo fomentados e a gente ter esse pensamento de legado. Eu acho que hoje o maior desafio, no curtíssimo prazo, é a empresa entender, o pessoal da grana, entender que a vida curta de um espetáculo que é majoritariamente comercial, ele pode dar um retorno imediato de mídia muito legal, porém, se um dia aquela marca olha a sua marca incrustada num programa de um espetáculo que está há anos em cartaz, 20, 30 anos em cartaz, como a gente vê em outros países, por exemplo, será que isso não é uma ativação de marca mais inteligente? Então, eu acho que hoje a gente traçar um diálogo fino também com os patrocinadores e encontrar soluções para que esse diálogo ultrapasse o lugar do mero vou aportar esse dinheiro para ter um retorno de mídia, para mim esse é o maior desafio para o independente. E aí eu digo independente, são os coletivos, são os autores, os dramaturgos, a palhaçaria, os comediantes, a dança, meu Deus do céu, quando a gente olha pelo viés da dança, que a gente tem coisas lindas, né? Companhias maravilhosas, mas que ainda numa fração muito pequena, perto da proporção de tantos artistas maravilhosos que a gente tem nesse país, a gente exporta muito artista bom, muito aqui perto do meu gueto, eu vejo tantas pessoas indo para fora, nesse caso da dança, por exemplo, pessoas que vão para outras companhias lá fora, porque lá se tem um fomento um pouco maior. E aí eu acho que, a partir desse ponto, o acesso ele começa a ser mais fácil, porque a parte de educar o público ainda vai ser sempre um desafio, mas eu vou dar um exemplo. Recentemente eu fui conhecer o novo MASP, que eu ainda não tinha ido conhecer a nova sede do MASP. E eu fiquei encantado de ver. Há muitos anos eu não via o MASP tão lotado, abarrotado de gente. Filas dando volta para ver
a exposição do Monet, que eu nem sei se ainda está a exposição ainda está rolando, mas fila, uma grande fila, e eu falo assim, que alegria ver esse lugar vivo, cheio de gente, e não é hype ir para o museu, né? Não é hype você ir para o museu, e aí eu falo, caramba, que demais! Então não é pela falta de interesse, eu acho que o público está interessado. Só que a ponta da produção, essa relação, para mim, é o que ainda a gente precisa maturar, como que é essa relação do artista com o patrocinador, né? E também uma questão educacional para nós artistas, porque eu acho que muitos, principalmente os independentes, ainda não compreendem, é muito difícil a gente entender exatamente as nuances, por isso a importância da IC e de tantas outras empresas que fazem essa intermediação, porque muitos dos meus colegas nem sabem como funciona, nem sabem as facilidades que hoje a gente tem, né, de construir, conceber um projeto, né? Então, eu acho que tem essas... É muito mais estrutural, na minha opinião, porque quando você tem um bom produto, quando você tem um bom conteúdo, eu acho que o público encontra esse conteúdo, sabe? Incrível. Muito boa o início da sua fala, Tino, de como que a arte contribui para a nossa humanidade, né? Então, toda vez que a gente se dispõe a isso e corre atrás disso, e a gente faz seres humanos se tornarem melhores, né? Acho que a arte desenvolve isso, nosso olhar dentro do olho de outros, sabe? Enfim, eu também queria pegar um gancho do que o Bruno trouxe para gente e dar um panorama aqui para quem está nos assistindo sobre a Lei Rouanet. Bom, ela é uma das principais leis de incentivo, né, à cultura do Brasil, que permite que empresas e pessoas físicas investam em processos e em projetos culturais, descontando esse valor do imposto de renda. Ou seja, é um jeito de viabilizar que iniciativas artísticas, como a gente tem conversado, aconteçam por meio do apoio da sociedade. Então, é importante deixar claro aqui que quando o projeto é aprovado, o dinheiro ele não vem automaticamente. O artista ele precisa passar pelo processo da captação, ou seja, ir em busca de empresas ou pessoas dispostas a investir nesses projetos. Então, a lei ela funciona como um mecanismo de conexão entre os criadores e os apoiadores que fazem essas chances de tirar a ideia do papel virarem realidade. Além da Lei Rouanet, também existem outras leis de incentivo diferentes de estados e municípios, e também os editais públicos e privados que financiam a cultura. E aqui, abrindo só um parêntese, se você que está assistindo a gente quer aprofundar mais sobre todos esses assuntos, a gente tem vários vídeos aqui no canal para que você saia super especializado nisso e contando com a nossa ajuda também, tá? Então, Tino, Bruno, eu queria saber sobre esse assunto da Lei Rouanet, que sempre gera muita conversa, que tem quem diga que é super difícil, né, conseguir a aprovação, e que só os grandes projetos conseguem isso, passam. E como que foi para vocês que já vivenciaram isso na pele, essa ajuda da lei para os artistas e produtores tirarem esse projeto do papel, e se dá para desmistificar um pouco, né, essa história para quem está ouvindo a gente, como que foi aí essa vivência de vocês nesse assunto? Eu acho que tem uma parte como eu falo, né, a gente tem que instruir mais público e as empresas também, né, instruir todas as pessoas e todos os participantes envolvidos a se prepararem melhor, mesmo para as ferramentas que existem para facilitar. E no caso da Lei Rouanet, eu sempre penso assim, quando a gente vai fazer uma grande produção, como as que o Tino faz, vai fazer um musical, são 150 pessoas envolvidas, então você contrata bailarino para dançar, cantor para cantar, comediante para fazer a parte de comédia, né? Um ator que está mais inclinado a drama para fazer a parte de drama, você contrata cenógrafo para fazer cenário, não é? Você contrata músico para poder tocar a música. Então,
às vezes, o artista que quer produzir, seja ele o diretor, o autor, ou apenas o produtor, apenas eu dizendo, o produtor de espetáculo, mas que não tem um papel artístico dentro da produção, às vezes a gente não está preparado para fazer esse lado, que é a conexão com a empresa. Esse é um lado que é um pouco mais marketing, publicidade. Por quê? Porque você tem que pegar um espetáculo e afinar ele com os interesses de alguma empresa, porque, embora seja um mecanismo de facilitação, né, um mecanismo que vai facilitar, um mecanismo de facilitação que vai conectar uma empresa a um espetáculo artístico através da renúncia fiscal, ou seja, esse dinheiro é da empresa que deveria ir para o imposto, mas vai para o espetáculo, tem que estar afinado com as vontades daquela empresa. Para fazer isso, é melhor, exatamente como a gente contrata um dançarino para dançar e um ator para interpretar, que seja alguém que esteja mais preparado. Mas não é impossível e não é nem tão difícil que os próprios artistas façam isso, até porque as empresas gostam de receber os artistas para entender melhor a relação com o espetáculo. E lembrando que a Lei Rouanet também está disponível para pessoa física, claro, com pessoas físicas que têm um grande imposto de renda a pagar, dependendo do espetáculo. Então a pessoa física também pode falar, eu que tenho um imposto de renda grande a pagar, vou colocar uma parte nesse espetáculo. É importante a gente saber isso, é importante a gente falar. Empresas como a IC estão aqui justamente para ajudar a gente a fazer a ponte. Por quê? Porque a gente é ocupado dançando, cantando, estudando, dando aula disso para ter mais pessoas cantando, dançando, fazendo comédia, para continuar fazendo cultura. Não é, Tino? Exatamente. Eu dou risada porque é isso. A gente, como eu comecei essa conversa, né? A gente, nós como entusiastas daquilo que a gente quer fazer, né? Do ofício que tem essa inquietação de realizar, a gente, em muitos momentos, acaba sendo vários em um, né? Não é nem 2, 3, são vários, né? Então, a gente vai aprendendo várias habilidades, porque no final das contas, lá na ponta final, a gente quer dirigir, produzir, estar em cartaz, estar no palco, né? Eu acho que, sobre o ponto de vista de inscrição, realmente é uma coisa que algumas pessoas ainda acham que é muito desafiador o inscrever o projeto, e isso, muito aqui entre nós, eu converso muito com a Bia sobre isso, e a própria IC me ajudou muito na inscrição de projetos, de vários projetos. Então, esse lugar da escrita é uma coisa que realmente você vai entendendo os macetes daquilo que aquele edital, aquela lei está pedindo, e tem algumas variações sutis entre um e outro. Agora, quando você vai para o mercado, eu acho que é muito curioso, porque quando a gente pensa sobre musical, a gente acha que o musical ele tem mais facilidades. Só que eu vivi 4 anos da minha vida em fase de captação para o meu último projeto, que foi Hairspray, tendo um grande título, um grande nome, né? Meu sócio, Thiago Bravanel. Então, assim, a gente tinha aparentemente todas as coisas que davam um pouco mais de privilégio no lugar de captar, e ainda assim foi muito moroso, claro, né? A gente tem que levar em consideração que a gente estava saindo de um pós-pandemia, então tem todas outras variáveis que fez com que o projeto demorasse mais nessa etapa, mas concordo em gênero, número e grau com o Bruno. É um lugar, esse relacionamento com as marcas, que é muito intermediado por empresas como a IC, ou na figura de captadores. Muitas vezes os captadores são os curadores de conteúdo dentro das empresas, né? Então existem empresas que fazem esse serviço de curadoria para ver se aquele produto artístico está em sinergia com a cultura da marca. Então, assim, é uma equação complexa, né? E que na minha experiência, a gente ainda teve algumas coisas que facilitaram, porque o meu querido amigo sócio é uma pessoa que trabalha com muitas marcas na carreira paralela dele, né, do Ti,
Então, a gente conseguia, às vezes, furar um pouco essa relação para a gente poder conversar com uma marca diretamente, mas ainda assim a gente precisou aprender como conversar, como dialogar, o que de fato aquela empresa está buscando, para ver se a gente consegue um ponto de sinergia, então um relacionamento mesmo, né? Você vai criando um elo de confiança com aquela marca. Então, eu acho que esse é o maior desafio. A parte de captação, que tem a ver com todas essas variáveis de mercado, de relacionamento, de quem pode intermediar, é que é o maior desafio. E uma coisa que, aí eu vou só colocar um fruto de desejo aqui, jogar, porque para mim é uma coisa que eu já tenho estudado muito, isso, né? Eu estudado e lucubrado isso, que é esse lugar do incentivo pessoa física. Vai ser muito lindo num futuro próximo, espero, que a gente dê desmistifique essa possibilidade com as pessoas, porque é essa relação direta com quem vai consumir e que vê valor naquele artista e que vê valor, né? Essa coisa do mecenato, essa coisa lá fora, essa coisa do crowdfunding, que aqui a gente não tem a cultura tão forte dessa cultura da doação e tudo mais, mas é um lugar que me encanta a possibilidade de dar mais autonomia para que pessoas físicas possam investir naquele projeto ou naquele conteúdo, porque tem uma relação fina, é fã, sabe? Gosta de ver, para além da família, tá, gente? Para além da mãe, pai e amigo, mas para a formação de público também, porque eu acho que esse é o mais importante, a gente criar mecanismos de formação de público. Eu acho que a lei, ela tem tudo para ajudar a gente nisso. Eu queria pegar a fala de vocês, acho que o Bruno trouxe uma fala muito boa, isso de o ator atua, cada um, né, cada um se especializa, de certa forma, né, na sua, no seu pedaço, e ao mesmo tempo tem uma concepção, um conhecimento geral, né, um conhecimento do ambiente, do universo, do espaço em que eu resolvi estar. E aí eu vou puxar uma coisa para a fala também do Tino, porque Tino trabalha muito com essa formação desse ator, com uma preocupação muito grande de que esse ator aprenda a atuar bem, mas também tenha consciência de todo o processo de produção em torno dele. Eu acho que isso é muito rico, né? Que eu acho que isso fortalece, essas duas falas se encontram fortalece o setor, isso que a gente está falando da educação, do mercado, do público, isso fortalece o setor quando a gente tem propriedade sobre, né? A gente adquire um conhecimento e aí a gente tem propriedade sobre o campo em que a gente está atuando, né? Eu sou um ator, eu quero continuar sendo ator, mas é muito interessante eu ter essa visão, como vocês que são atores trazem na fala de vocês, né? Essa visão do ambiente que eu tô. E aí eu fico pensando que a lei, ela existe também um trabalho que é de todos nós, de nós produtores, de nós enquanto empresa, de nós enquanto pessoas físicas, atores, todos os sujeitos, né, que se envolvem com o campo cultural, de também fortalecer o próprio campo, que o histórico da Lei Rouanet, como a Lari trouxe super bem, a gente aqui falou o tempo todo sobre um braço da lei, que é o braço do mecenato, né? Mas a Lei Rouanet, ela tem 3 braços, e se os outros 2 não têm a importância do mecenato, no sentido, importância no funcionamento, porque eles são importantíssimos, um deles nem funciona, porque também nos falta esse trabalho que a gente está falando aqui de base, para que a gente possa dar mais um passo, para que o próprio setor público possa também dar mais um passo, ou que a gente saiba de quem cobrar, com o que lutar, quais são as armas que a gente tem, né? A Lei Rouanet tem o braço do FICART e o braço do Fundo Nacional de Cultura. O Fundo Nacional de Cultura seria aquele fundo conhecido
entre aspas, foi muito tempo, né, a fundo perdido, é um dinheiro que se investe geralmente em propostas, em projetos que sejam propostos por instituições sem fins lucrativos, né, e tem um orçamento muito, muito menor, né, ele é muito tímido com relação ao que demandaria, e o FICART, que seria, muito entre aspas, assim, simplificando muito, um tipo de empréstimo a juros baixos para o setor cultural. E há uns anos atrás eu conversei muito com o hoje secretário de Fomento, né, do Ministério da Cultura, numa entrevista, numa ocasião que eu fiz com ele, e ele falava, se o setor cultural não consegue mostrar para a sociedade que ele é um setor da economia, ele nunca vai conseguir que as próprias instituições bancárias criem esses tipos de financiamento. Você tem financiamento para o pequeno agricultor, para o agronegócio, você tem financiamento para tudo. Se você, como produtor cultural, chegar no banco e disser que quer um financiamento especial para produzir seu projeto, o cara vai rir da tua cara, porque ele não consegue perceber o setor. E por muitos anos, o setor cultural girou muito na economia, gerou muito economia e entregou de bandeja para outros setores da sociedade esses índices. Então, quando você pegar uma coisa assim, bem... O Carnaval do Rio de Janeiro é cultura. Por muitos anos, o resultado econômico do Carnaval do Rio de Janeiro foi para o setor de serviços, foi para o setor de turismo, e não ficou para o setor da cultura. O que a cultura movimenta? Porque não é o turismo que movimenta, o turismo está em função da cultura. Né? Então, é muito interessante isso, porque se todos os sujeitos da cadeia tiverem consciência de onde estão e qual o papel que eles têm, aí a gente consegue aprofundar tudo isso, né? A educação, o campo, aí acho que a fala de vocês é fundamental para a gente pensar isso. E eu, complementando você, Bia, também de novo pela minha ótica de quem produz teatro musical, eu acredito que o teatro musical, o setor de teatro musical, ele tem uma importância enorme nesse sentido. Porque a gente tem esse diálogo fino de poder fazer essa mudança, né? Não de fazer essa mudança, mas de começar a promover o diálogo para que essa mudança comece a ser mais efetiva. Eu acredito que a gente está a passos curtos, né? Tá ainda tímido esse diálogo, mas eu sou uma pessoa um chato que vive trazendo essa pauta, em algum momento eu sempre trago, porque isso se resvala em outras esferas, né? Isso vai descendo, né? Então, quem está tendo essa possibilidade de ter um diálogo mais fino e mais direto, tem a possibilidade de trazer. E aí isso vai muito dessa relação, dessa responsabilidade social que a gente tem ao produzir. E puxando o gancho sobre esse viés do educador, do arte educador, que é também uma área que a minha produtora tem bastante forte, hoje em dia eu falo muito isso, a sustentabilidade na carreira. E isso não é só sob o ponto de vista Brasil, eu acho que isso abre um precedente para outras esferas, que é esse lugar do empreender. Eu até brinco assim, se você acha que empreender é uma palavra muito Faria Limer, coloca produzir, tá tudo certo, porque no final das contas é a mesma coisa. Mas esse lugar de você se ver dentro de um ofício que não é, que além do seu ofício artístico, existem demandas que não são as demandas confortáveis, que não são demandas legais, mas que para qualquer área, para qualquer profissão que você for escolher na sua vida, vai ter um lugar em que você vai ter que lidar. Porque se não fosse isso, o médico não abriria um consultório, o dentista não teria o seu espaço para trabalho. Você tem um lugar de fomentar outras habilidades e que isso não diminui o seu trabalho artístico, muito pelo contrário. Então, você ficar dependendo do sistema, dependendo das demandas do mercado, e aí entra outro lugar enorme, né, de
conversa, principalmente nas artes cênicas, que é a questão do perfil, que é a questão de milhares de coisas. Nossa, você vai ficar esperando isso. É muito cruel, porque você está colocando a sua arte, o seu ofício, em função de uma única possibilidade, sendo que você tem outras possibilidades, principalmente com as ferramentas, os mecanismos públicos. Então, sim, é muito importante você se ver mais holístico, né, mais multiartista, por mais desafiador que isso seja, mas é o que vai te trazer mais sustentabilidade para você e uma possibilidade de transformar aquilo que você faz em um legado de longo prazo, né? E aí entra toda essa questão que a gente estava falando, de formação, de formação de público, enfim. Olha, eu tô encantada com tudo que eu ouvi vocês trocando aqui. Me veio muito uma reflexão que eu sou muito apaixonada, não vou falar. Eu sou apaixonada pela Marilena Chauí, e ela fala muito sobre a origem da palavra cultura vir desse cultivo e a gente agregar, né, conseguir pensar nesse cultivo para um cuidado, né? Então, esse artista que cuida dessas proposições, dessa perspectiva social, ele também precisa ser cuidado. Então, para além da liberdade que o artista precisa para criar, ele também precisa da estrutura para realizar todas essas criações, né? Sem estrutura, sem que a gente cuide um do outro, não tem como a gente cuidar e ser cuidado. Tudo reverbera e está em comum acordo, né? Um alimenta o outro. Então, queria muito agradecer a todos vocês por virem aqui, estarem presentes e aceitarem essa troca. Fortalece muito tudo que a gente acredita, né? Principalmente que a gente manifesta na comunicação da IC, que é essa democratização, democratizar e desmistificar todas essas vírgulas que a gente coloca para afastar, né, o que já é difícil, que é esse acesso, que é esse reconhecimento, legitimação do artista enquanto profissional. E queria até reforçar que a gente tem um vídeo de 4 anos atrás, que é o vídeo que ainda reverbera, é o que tem ainda o maior número de visualizações no canal do YouTube, que fala justamente leis de incentivo à cultura, o que é, como funciona em mitos. E acredito ainda, né, que a palavra mitos seja o que fortaleça muito essa visibilidade, porque é isso, a gente blinda tanto o nosso olhar com todos esses mitos criados e propagados, todas essas fake news acerca desses mecanismos de incentivo que impossibilitam que a gente, de fato, acesse eles e entenda que eles estão ali para ajudar, não para sustentar nem nada, mas de fato para cuidar, né? Para de alguma forma fazer com que toda essa profissão seja regulamentada, né? Mas o que é interessante é a gente também, eu acho que é importante a gente se lembrar e se abrir para ter essa conversa em vários níveis. Vários níveis a gente sabe que tem rodadas de conversa com os organismos públicos de financiamento, onde tem produtores falando, né, da parte burocrática, técnica de realização. Por isso é sempre importante governos municipais, federais, estaduais preocupados com a cultura, para você ter, né, um bom órgão público, seja uma secretaria, um ministério, fazendo as coisas funcionarem e tendo essas conversas. Do outro lado, a gente está tendo essa conversa aqui, por exemplo, que é uma iniciativa privada de alguém que faz a ponte para a gente ter essa conversa, mas é importante que tenha entrevistas com o interesse do público para eles poderem ouvir e os próprios artistas possam ter essa troca também. É por isso que eu falo que é importante a gente ter uma certa educação, e como o Tino lembrou, educação pode vir através de várias, pode vir através de educação mesmo, né? Pode vir através de erro e acerto, conversas bem-humoradas, mas também conversas densas e técnicas, porque todo mundo tem o que aprender. Os próprios artistas têm que ser educados, de um lado, de como usar as ferramentas, mas também de ter uma certa noção ética cultural do próprio papel, também de quando não usar as ferramentas, né? Assim, talvez esse edital, ou seja, essa ferramenta pública, poxa, não seja para esse produto que vai ser muito comercializado
e a gente consegue fazer ele funcionar dessa forma. Vamos deixar esse edital para uma arte pesquisa tradicional, porque quem é que vai financiar, não é? As cantoras tradicionais do interior que cantam parlendas, sabe? Quem é que vai comprar isso? Então, mas isso precisa ser financiado, isso precisa existir, porque essa é a base da nossa cultura. Do outro lado, quem é que vai financiar uma, como a gente falou, né? Uma pesquisa muito à frente em termos de tecnologia à disposição da arte? O Tino faz musicais, e a gente sabe que hoje tem várias coisas musicais que são automações que são muito avançadas, e a gente precisa experimentar, porque isso melhora o nosso trabalho, né? Então a gente tem que ter uma certa noção de para que serve isso, para que não serve, quando as coisas também, até para poder responder quando, de uma certa forma, as coisas caem tortas nas notícias, sabe? Tal produto está utilizando tal recurso. Então a pessoa tem que ter noção de que ela deveria ou não, o porquê, defender, poder explicar e poder dizer para as pessoas que a cultura é riquíssima. A cultura passa por diversas camadas, sabe? A cultura é um cultivo de uma horta amazônica. Tem árvores e plantas de diferentes alturas, tamanhos, necessidades, fauna, flora, né? Então, quando a gente fala em cultura, e às vezes alguém vai torcer o nariz para dizer mas isso é uma música muito comercial, é um showzão muito comercial. Isso é cultura, é isso que vai chegar em milhões. Do outro lado também, mas esse é um espetáculo muito denso, muito cabeça. Essa é uma manifestação artística com muito arte visual, muito concreta, muito simbólica. Isso é necessário em diversas outras camadas. Então é importante a gente também lembrar que arte é arte. A arte tem um monte de jeito de fazer arte. A arte é a expressão do que a gente está sentindo através de algum tipo de meio. Seja ele voz, espetáculo, comédia, né? Visual, pintura, manipulação, no próprio coletivo de se fazer junto alguma coisa. Então é importante a gente lembrar disso e vamos fazer. Todo mundo tem que expressar, cada um do seu jeito, entendeu? Maravilhoso. E a arte também do captador, né? Porque assim, tem também uma arte da negociação, da relação humana, porque quando a gente fala de empresa, você não fala com a empresa, né? Não vai a logo da empresa te atender. Vão pessoas que estão ali representando a empresa. Então é uma relação humana também. E é um posicionamento, né? Se você tem um ponto de contato entre dois seres humanos, aqui que a gente faz o fio da cultura. Exato. É isso. Gente, tem mais nada para falar, né? Depois dessa manifestação, depois desse posicionamento. Então, vamos nos despedindo por aqui. Não deixem de seguir a gente. Não, mas aí é só pedir que a gente volta. A gente não é tão difícil assim. É só pedir que a gente volta. Inclusive, surgiram pautas que vocês querem que a gente traga, proposições. Acompanhe a gente tanto no Instagram, quanto no LinkedIn, quanto no YouTube, agora no podcast. A gente tem que ir para todas as plataformas, né? Quem não é visto não é lembrado. E é sobre isso. Queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui, que se dispuseram para essa sexta-feira, para estar aqui um tempinho, trocar com a gente. E espero que vocês voltem também, porque adorei a presença de vocês aqui. Com certeza. Obrigadíssima, viu? Muito obrigado pelo convite e pelo trabalho de todo mundo aqui. Muito obrigado. Tino, sou seu fã. Hairspray. Vou falar aqui. Hairspray, para mim, é um exemplo de boa superprodução. Sabe? Você vê quando o sonho ajuda o trabalho. Eu sei como o Thiago trabalhou na autoprodução, como ele queria que as coisas fossem feitas. Mas a sua parceria com ele ajudou a realizar um projeto. Tudo estava no lugar que aquelas pessoas gostariam de fazer, porque às vezes a gente também é contratado para coisas que a gente não gostaria de fazer. Mas como tudo estava no lugar onde as pessoas gostariam de fazer, o que a gente gostaria que elas fizessem. Então, assim, fiquei muito encantado, fiquei muito feliz de saber. Tá vendo? Dá para fazer assim. Eu fico muito feliz e honrado, Bruno, de receber isso. Também sou muito seu fã. Vamos trombar logo, né? Da gente se encontrar para a gente trocar mais figurinha. Vamos sim. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigado, viu? Obrigadão. Tchau, gente. Até a próxima.